Agora, os outros dois casos são mais resumidos, assim, só para a gente trazer algumas coisas práticas também. Então, essa segunda paciente, também idosa, né, minhas queridas pacientes, 81 anos, sexo feminino. Então, é uma paciente que tem trombocitose essencial, então, que é uma doença que ela tem um aumento crônico, né, das plaquetas, e o tratamento costuma ser com hidroxiureia, tá? Ela tem depressão, ela tem um nódulo no rim que está sendo só acompanhado, hiperparatireoidismo, hérnia gástrica extensa, hipertensa, dislipidêmica, e teve uma internação bem recente para tirar um hemangioblastoma, que é um tumor no sistema nervoso central. Teve algumas complicações por internação, né, Clostridium e tal, mas foi para casa, já com um certo nível de dependência. Tá? A lista dela é o menor, um pouco do caso anterior, né? Então, ela usa o corticoide ali, dexametasona, provavelmente pela função de sequelas neurológicas, né? O AS, ácido fólico, enalapril, hidroxiureia 4 vezes na semana, omeprazol, né, que ela tem aquela hérnia, simvastatina, vitamina D, pelo hiperparatireoidismo, e venlafaxina. Ela internou, então, voltou a ter um estado assim mais catatônico, não estava mais falando, né, somente gemência, e a impressão da equipe médica é um rebaixamento do nível de consciência pela infecção vigente. Então, aproveitando e trazendo coisas do idoso, assim, é bem comum, às vezes o único sintoma do idoso com infecção ser delírio, ser a confusão mental, né, e não febre, por exemplo, tá? Então fica a dica aí, às vezes, né, familiares, sei lá, né? Não existe uma demência aguda, Alzheimer agudo, provavelmente é alguma questão assim, né? Então ela estava com delírio, predominantemente o que a gente chama de hipoativo, que é mais sonolenta, né, dificuldade de despertar. Provável, então, broncopneumonia e infecção urinária, tá? E ela estava com pipetazo, porque era, por mais que ela tenha ido para casa, né, a origem possivelmente era hospitalar, e teve um antibiograma com enterococo sensível à linezolida, tá? Teve um episódio de hipernatremia também. Aqui a precisão da internação, eu vou botar aqui do ladinho uma com a outra aqui. Só vou atentar aqui que é uma paciente que estava naquele momento com dieta por sonda, tá? Exclusiva. Glicemia capilar por dieta oral. Depois eu falo isso que vai ter uma intervenção. Então, comparando aqui as listas, né? É uma paciente, então, deixaram sem AAS, sem dexametasona, sem omeprazol, sem simvastatina, incluiu dipirona, enoxaparina, que ela teve um evento trombótico no sistema nervoso central, fosfatos, que ela teve uma hipofosfatemia depois que voltou com a sonda nasoenteral, a hidroxiureia está 500 miligramas uma vez ao dia, então ela usava 4 vezes na semana, ela internou com a geriatria, não com a hematologia, tá? Fica a dica aí. Linezolida, né? Eu não botei, mas é um antibiótico, né? Venlafaxina via sonda, ela já fazia uso, né? Mas antes era via oral. E quetiapina, provavelmente, se ela estava com algum delírio, alguma coisa assim. E a vitamina D, que aumentou a frequência e a dose total semanal dela. Aqui eu trouxe alguns exames, assim, para a gente pensar, né, desde a internação dela foi, tipo, aqui, assim, tá? Lá pelo dia 15. Ela começou a ter uma anemia mais franca, tá? Desde quando começou a internação. Então, isso talvez justificasse suspender algumas coisas que podem aumentar o risco de sangramento, mas isso também pode ser consequência de algum medicamento que teve alguma discrepância ali não intencional. Aqui, proteína C reativa, só para a gente ver, né? Ela teve alta assim, aí internou com ele bem alto, então estava realmente com a infecção, tratou com a linezolida, que é o que precisava, então baixou ali, né? Esse eu tirei depois que ela já teve alta, tá? Deu tudo certo. As glicemias, então, ela oscilando bastante em função
da dieta, né, enteral, e da forma de medida da enfermagem. Depois eu vou também dar um insight ali para vocês. Então, algumas discrepâncias, né, identificadas, o AS suspenso, dexametasona suspensa, hidroxiureia, aumento da frequência ali, omeprazol suspenso, simvastatina suspensa, vitamina D com aumento de dose total. Algumas coisas aqui a gente acabou vendo com a equipe, mas então o AS, né, poderia ser uma discrepância intencional, porque ela estava com anemia e suspeita de sangramento, a dexametasona também, né, porque o corticoide pode dar sangramento. A vitamina D3, eles aumentaram a dose total para facilitar a administração via sonda com as gotas, para depois ser confirmado com o exame. E o principal que a gente viu é os não intencionais. Então, a hidroxiureia estava sendo utilizada todos os dias e a paciente usava 4 vezes na semana. E é um medicamento que aumenta muito a chance de dar anemia, e a paciente estava tendo anemia já. Aí aquilo que eu coloquei, né? Será que é dificuldade com o sistema de prescrição? Porque ela usava 4 vezes na semana e não uma vez ao dia. Ela toma todo dia, mas nos dias que ela toma. Então, às vezes, pode ter alguma dificuldade nisso. O omeprazol, né, para ela é importante, porque ela teve hérnia gástrica, né, suspeita de sangramento. A simvastatina, eu botei que ainda é necessário confirmar. Pensando nas listas todas, é a coisa menos preocupante, assim, no momento, tá? Pensando, vai prevenir AVC, sei lá o quê, não. Então, né, a gente tem essas outras coisas importantes. E, além disso, a gente tem outras coisas relevantes que dá para ver na prescrição dela, tá? Então, eu trouxe aqui, por exemplo, a questão do uso de metoclopramida com quetiapina. Então, alguns pacientes, principalmente dos idosos, com delírio, realmente aumenta o risco, assim, de dar síndrome neuroléptica, reações extrapiramidais. É uma paciente que está com delírio já hipoativo, então talvez não seja importante, né, manter. A gente pode, então, questionar na entrevista se está tendo esses sintomas, né? Então, o alerta pode nos dar esse insight, né? Como é que tá, se ela está com tremores, se ela está conseguindo, se ela está se movimentando ou não. No caso, essa paciente, ela estava bem rebaixada, tá? Ela praticamente só estava dormindo.